Olá, estamos começando mais um podcast do Resenha de Sucesso e hoje nós teremos um bate-papo que eu tenho certeza que interessa a todos, né? Que é um assunto que nós vivenciamos todos os dias. Nós vamos falar de vendas. Estamos aqui hoje com o Daniel e com o Caio. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Fala pessoal, tudo bem? E antes de apresentar nosso convidado, eu queria pedir para vocês darem um like aí nas nossas redes sociais, seguir a gente no YouTube, clicar no sininho e acompanhar a gente em todos os nossos bate-papos, que serão muitos ainda por vir. Hoje estamos aqui com o Leandro, especialista em vendas. Ele já começou como trabalhando em uma franquia, hoje ele tem uma franquia. Já foi consultor, teve uma empresa de consultoria, hoje também ainda presta consultoria, mas não mesmo na mesma empresa, né? E bem-vindo aqui à nossa resenha de sucesso. Obrigado, Tomás. Fala, galera. Vamos bater um papo bem bacana hoje. Seja bem-vindo. Então, bora lá. Conta um pouquinho aí da sua história, como que você veio parar para o mundo de vendas? Rapaz, Né? falar de história de vendas com vendedor Né? Vender o peixe. é pro podcast né? pro resto da vida, né? Quanto tempo tem? 40 minutos? Uma hora? Só introdução. Legal. A minha história de vendas, ela começa muito cedo, né? Eu tive alguns desafios, né, quando pequeno. E aos 7 anos aí, minha mãe fazia alguns doces e eu ajudava a vender para poder complementar a renda, né? Então, desde pequenininho, já aprendendo a vender, já lidando com pessoas. Claro que sem técnica, sem nada, fazendo por necessidade, não porque era algo que a gente gostava de fazer, né? E com o passar do tempo, depois eu fui trabalhar numa funilaria em pintura, depois eu entrei para trabalhar numa papelaria. Aí depois da papelaria, fui trabalhar numa loja de material de construção. E aí, claro, né, a gente que depois que pega o gosto de trabalhar com a venda, começa a sentir o gostinho da comissão, fala, opa, peraí, eu posso ganhar um pouquinho mais, dá pra fazer alguma coisa a mais, né? Exato. Aí, em paralelo aos trabalhos que eu ia fazendo, ia também fazendo a parte da muamba, né? Então, eu falei, cara, descobri um parceiro que buscava roupa em São Paulo, que esse cara ganhava muito dinheiro, aí ele começou com uma lojinha pequenininha. Lojinha não, começou como camelô, depois montou uma loja, montou duas. Eu falei, opa, legal, bacana esse negócio, né? O cara tava até esses dias atrás andando de bicicleta, tá com áudio agora. Eu falei, vou descobrir o canal, né? E comecei também a fazer alguns serviços em paralelo. Então, buscava roupa em São Paulo, buscava eletrônicos no Paraguai, batia, voltava, aquelas viagens super tranquilas, curtinhas assim, sabe? Que na hora que você para pra pensar, você fala, que louco. Quantos anos você tinha nessa época? Tava com 18 anos, 19. Mas você vem 18? desde 12, 11 anos, então, lá no começo, né? Desde pequeno, Antes desde ainda, pequeno, né? desde pequeno. Com Rapaz, 18 você o cara tava no Paraguai, trazendo coisa pra Tava. cá. Com 18, não sei nem o que tava fazendo da vida ainda. Tava. Só tava A correria, né? O vendedor, ele é correria desde cedo, É cara. correria desde Caramba, cedo, que legal. desde cedo, é. Desde cedo. É impressionante, assim, a história de 99,9999% de todos os vendedores que ganham uma escala e têm uma relevância no mercado, os caras correram a vida inteira. A É vida impressionante, inteira. velho. E a gente que é vendedor também, né? Difícil se achar um vendedor que ele não tenha 350 bilhões de sonhos ao mesmo tempo, né? Exato. Isso é verdade. Então, era pequeno, eu queria ser músico, queria ser jogador de futebol, queria fazer qualquer outra coisa que desse dinheiro. Eu falava, cara, queria ser ator, mesmo de filme de terror, né? Mas queria. Então eu falei, cara, vou querer ser qualquer coisa que desse evidência, né? E dinheiro que a gente queria fazer. Jogador de futebol, pelo menos uma vez na vida você já pensou também. Já, né? tentei também, mas não deu certo também. A música eu ingressei por um tempo também, mas chega um momento que você tem que parar, colocar na balança e falar, opa, peraí. Sou bom nisso ou não sou? E aí eu adorava escutar os outros cantando. Eu falei, resolvi, tá tudo certo. Posso vender o cara, vendo melhor ele do que ele mesmo e ele canta melhor. Cada um na tua área. Exato. Aí depois do segmento de material de construção aí, eu Já fui- em vendas, né? Já em Direto vendas, ali, já o em vendas B2C, diretas. né? É porque assim, desde da papelaria, né, aí com 12 anos,
quando você começa a fazer a parte de atendimento ao cliente, você já está lidando direto com o público. Exato. Né? Claro que a gente, quando muito jovem, não tem a noção do impacto que isso pode ter, ou de um atendimento ao público, ou do impacto positivo ou negativo dentro de uma empresa. Você está ali para trabalhar, cumprir o horário, ir embora, recebe o seu salário, mas não tem esse... E bater a meta acima bater de meta, tudo, né? E assim, como é que foi para lidar com a timidez, né? Porque geralmente quando você é jovem e vai trabalhar com uma coisa, está lidando com pessoas que você não conhece, que você nunca viu, que entram lá e gera uma timidez, né? Criança, naturalmente, até de pegar, ganhar confiança, é um processo, né? Então, como é que foi para você trabalhar a timidez e conseguir dar a cara para bater, falar, meu, eu tenho que fazer isso acontecer, assim que vai, e como é que foi isso para você? Tomás, excelente pergunta, cara. A gente sabe também que a parte da timidez, ela também está atrelada ao perfil comportamental das pessoas, né? Quando eu tenho um perfil com maior influência, normalmente é uma pessoa que ela não tem tanta dificuldade com relação a lidar com o público, lidar com outras pessoas, né? Mas eu também acredito muito de que, de acordo com a sua necessidade, você passa mais fácil pelos desafios. Exato. Né? Então, a vida nem sempre foi fácil para mim, tive que superar diversas barreiras. E eu agradeço muito a isso porque me fez me tornar o profissional que eu sou hoje, né? Então, foi um ponto que eu tive que lidar com isso muito cedo, né? Lembrando que eu comecei aos 7,5, não aos 12, né? É que você não tinha aquele filtro, né? Não Você tinha. só foi. Eu só fui. Só foi. Só Seguiu fui. o fluxo Só que fui. te trouxe até aqui hoje, né? Tive uma passagem da minha infância que foi muito delicada, né? E que isso acabou criando algumas barreiras para mim também, como é na maioria da vida das pessoas, principalmente do vendedor brasileiro, né? Não falo nem só do empresário. A gente sabe que a maioria dos empresários hoje, eles se tornam empresários por conta de uma oportunidade, não porque eles se prepararam para ser empresários, né? Sim. Então, para mim, assim, desde pequeno, eu tive que aprender a superar diversas barreiras. A timidez foi uma delas, mas ela veio de forma mais natural. Eu sempre tive esse perfil mais comunicativo, né? Eu não tive a dificuldade de me entrosar, de me relacionar com pessoas, mas eu tive outros comportamentos que me atrapalhavam por conta da história de vida que eu tive, que também faz parte do jogo, não adianta, né? Exato. Mas a timidez foi algo que não me atrapalhou tanto, mas atrapalha para grande parte das pessoas, Tomás. E daí você com 18 anos já estava dando os primeiros passos ali oficiais, vamos dizer assim, né? Exato. Como que foi esse começo depois dos 18? Você ia buscar mercadoria, já vendia, já começou a criar clientela, como que foi esse caminho pós isso daí? Já. Olha só que interessante, né? Se você pega hoje a maioria dos vendedores, como a maioria da reclamação dos empresários é o quê? Meu vendedor, se alguém oferecer R$50 a mais para ele por mês, ele sai da minha empresa. Sai. É ou não é? Porque é a escassez do mercado, cara. É. Ter bons vendedores é difícil. É difícil mesmo. Difícil, Exato. cara. E aí, eu não era diferente desse cara na época, né? Então eu falava, cara, eu conheci um negócio que ele me dá a oportunidade de ganhar R$5,50 a mais, eu vou pôr outro negócio. Era para ganhar um pouquinho a mais e eu ia fazer. Eu falava, que legal, cara. Não avaliava impacto nem nada, então simplesmente ia e fazia. E aí, eu trabalhava na loja de material de construção, fazia as correrias para buscar roupa, aí daqui a pouco surgiu uma oportunidade para trabalhar numa venda super fácil. Super. Sendo assim, né? Quando é muito fácil, o Santos desconfia, Não, né? completamente sarcástico, né? Eu fui vender assinatura de revista porta a porta. Básico. Super tranquilo, né? Tranquilaço. Ainda que naquela época eu tinha a facilidade de não concorrer com a internet, né? A parte digital não era tão forte, então tinha sim uma certa facilidade. Aí você aprendeu a verdade. ouvir não, né? Aí O você quê? a pessoa. Um Aprendeu a absurdo. ouvir não. Foi super tranquilo, assim. Trabalhei por 2 anos, mas eu costumo falar que o PAP, como a gente chamava, me deu uma MBA que escola nenhuma me daria. Nenhuma instituição de ensino dá. Nenhuma. Eu costumo falar assim que eu acho que a pessoa, quando ela tem a oportunidade de ter a vivência na rua, isso transforma o profissional num nível que é surreal. É muito diferente alguém que ficou o tempo todo sentado no ar-condicionado, lendo livro, baseado em computador e querer gerenciar uma equipe de vendas, do que o cara que teve a vivência e sabe que aquele cara vive na pele.
Porque ele bota a cara a tapa, Ele bota né? a cara na tapa. A tapa. Ele sabe que quando ele passar uma instrução, se o vendedor dele fala assim, ah, não, isso não dá pra fazer. E ele fala, cara, vamos junto pro campo, eu vou te mostrar como dá. Ele tem total credibilidade pra poder ir fazer junto com ele, E né? tem uma ótica diferente de todo o business, né? Então ele Completamente. tava ali na rua, E né? credibilidade é tudo, né? Exatamente, Se porque você não muito. tem credibilidade, se não tem respeito da equipe, aí acontece esse negócio que você falou, ah, R$50 a mais, tchau pra você. Tchau. Exato. Então, Exato. se você não constrói seu valor, não constrói sua imagem, e a pessoa não enxerga isso em você, que você pode agregar valor pra ele, no dia seguinte, ó, Rua. rua. É. Exatamente. Exato. Então, assim, eu tive essa oportunidade de trabalhar. E mesmo que de forma inconsciente, eu sempre pensei, falei, cara, como é que eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro sem precisar me matar tanto, né? Aí eu comecei a olhar os caras que mais vendiam. Falei, cara, deixa eu acompanhar esses caras, né? Aí, claro, né? A gente também aprende as coisas erradas, não adianta. Então, eu via que não precisava preencher relatório. Não, isso aí é besteira. CRM nem pensar. Não tinha, não tinha CRM. Então a gente tinha que, falei, cara, deixa eu pegar o que tem de bom esses caras. E eu acho que tenho certeza que isso me deu muita validação para seguir um caminho diferente futuramente, né? E eu percebi que o cara que ele vendia mais, ele não saía batendo que nem louco para tudo quanto é lugar. Falei, pô, ali eu tive a primeira aula de prospecção. Falei, você não é obrigado a vender para todo mundo. Falei, legal. Então, eu falei, eu comecei a entender de que eu precisava descobrir quem que é meu perfil de cliente ideal para que eu possa ir nos lugares corretos e não ficar andando igual barata tonta. Enquanto eu via uma boa parte da equipe batendo, tudo de porta em porta, de tudo quanto é jeito, eu falei, cara, aquele cara, ele vai para uns pontos específicos. Aí aquele cara, ao invés dele Aí bater... você passa a observar mais porque o cara faz diferente, Muito, né? muito. Então o que ele fazia? Ele pegava os horários de intervalo dos colégios para ir na sala dos professores. Logo, o professor tem dinheiro, tem cheque, tem tudo. Ele faz a leitura, ele precisa daquilo. Então, ele saía dali com várias assinaturas. Ok. Saindo dali, ele iria para os salões de cabeleireiro. Por quê? Porque precisa ter a revistinha ali. Depois as clínicas médicas. Ok, beleza, ainda dá para fazer mais, dá. Aí ele começava a fazer os bancos. Então ele entrava no banco, buscando gerente, buscando o pessoal que atendia e tudo. Então assim, ele ia só nos pontos específicos e isso ajudava muito com que ele tivesse um resultado melhor em vendas. Eu comecei a seguir ele e isso aí acabou me dando muito certo também. Por conta das viagens e tudo mais, isso acabou ficando um pouco mais pesado para mim. Eu falei, cara, vou dar uma segurada um pouquinho, vou tentar buscar outra coisa. E aí lembra que eu falei que eu tinha 1 trilhão de sonhos, né? Sim. E aí começou a dar certo. Vamos tocar na noite, que não sei o que, tal. Louco. Voltou Tisha cantor. Total. Na época eu ainda não tinha nem a parte que só de vocalização, né? Tocava violão, tinha um grupo de pagode e tal. Era muito legal, muito. Revista de dia e tocando em bar à noite. O quê? Fazia de tudo, né? Então era de madrugada tocando na noite, durante o dia revista e no outro período vendendo roupa também. Então era tudo ao mesmo tempo, né? Mas isso foi legal que foi me dando muita bagagem, inclusive até o próprio palco à noite, né? Tanto com timidez, quanto da gente... Oratória, né? Porque você treina o Surreal. vocal muito, né? Total. Fora da curva, né? E lidar com as situações mais Exato. inusitadas que você pode imaginar na vida, né? Então, a gente tem que dar um jeito ali e se sair. Então, aí eu voltei a tocar na noite, fui trabalhar depois em uma empresa voltada no segmento de eventos, tal, que também me deu muita bagagem quanto a isso também. Fui para o segmento de purificador de água, olha que legal, vender purificador de água porta a porta. Super tranquilo também, super, né? Né? Aí sim, é bater na casa da Dona Maria. Ô, Dona Maria! Não tem jeito. Calma, dá uma palavrinha com a senhora. Tem um purificador de barro aqui, por que eu vou comprar o outro que custa? Isso, gosto de barro na Viu, água e mas tudo mais. naquela época ali, você já entendia como usar a persuasão, Já. essa parada toda aí. Você já entendia que tinha que falar diferente para ter um resultado diferente? Já, Caio, já. Quando eu fui começar a trabalhar já com a assinatura de revista, automaticamente, para que você tivesse um resultado diferente na equipe de rua, você também tinha que ter um certo treinamento e tal. Sim. Alguns estudavam, outros não.
né? E eu acabei tendo esse acesso a essa informação que isso me deu uma certa bagagem. Confesso que na época também não levei tão a sério. Meu negócio era sair, vender, ganhar o dinheiro e gastar. Sair, vender, ganhar o dinheiro e gastar, Exato. né? E a maioria pensa dessa forma, Pensa, né? Por pensa. isso que, às vezes, o cara também não alcança aquele objetivo que ele busca, né? Pensa, A exato. questão da educação financeira para o vendedor também é muito importante, né? Porque eu vejo muito vendedor, vende bastante, ganha uma bela de uma comissão, mas não tem uma visão, assim, da vida financeira, Exato, como o poupar, mesmo tudo dinheiro mais. que deixaram na mesa para ele pegar, ele volta para a mesa. E Exato. outra pessoa vem e pega. Vocês estão vendo um cara que passou por isso, literalmente. É o Conta essa ciclo, história, né? então, É, já tipo, puxa o gancho. Tem que sair desse ciclo. É. Mas eu tenho plena certeza de que essa é uma das maiores deficiências da sociedade. Não é só do vendedor. Porque a gente entra na escola, nós não somos ensinados a ter uma educação financeira. Não mesmo, na Exatamente escola Não não entra. ensina. Em Isso nem nenhuma escola. é a preocupação principal Não do é. ensino. Não é, não é. O que a gente vê as pessoas ganham dinheiro, muito dinheiro, e assim, ao invés de poupar, elas aumentam ali o gasto. Exato. Então, ó, tô Aumenta. ganhando 10 mil a mais nesse mês, putz, eu vou aumentar o meu gasto desse mês. Só que acontece muito. Por exemplo, a pessoa, ela recebe uma bolada no mês e ela acha que vai receber uma bolada todos os outros meses. Então, Esse é o ela- vendedor. Esse é o vendedor. É. E outra, E aumenta o gasto, como se fosse receber aquilo. Passou 3 meses, cara, daí ferrou. E outra situação também que é muito comum, o cara tem aquela mentalidade de, por exemplo, porra, eu ganho 5 mil reais. Cara, mas meu custo tá alto, não tá sobrando grana. O dia que eu ganhar 8 mil reais, eu tô feito na vida. Vai sobrar grana, vou conseguir realizar meus sonhos. Aí quando ele começa a ganhar 8, ele aumenta o custo de novo e fica sem grana de novo. Eu Tem vou, várias, Não, eu mas vou o mais dia que além. o dia que eu ganhar 15 mil, aí eu tô rico. N- Só que o cara vai lá e gasta 15 mil. Eu vou mais Então, além. O cara não ganha tem essa- 1.200 e ele fala, agora dá pra comprar uma BMW. Exato. Agora dá. Agora dá. Ah, 1.200. carnezinho em É. 280 vezes? A dá pra parcela da pagar. água eu não pago, moro com meu É. pai, moro com a minha mãe, pronto. O que eu recebo, mas não vai ter dinheiro pra colocar combustível, não tem problema, mas tá na garagem. Tá na garagem. Eu tenho tenho, BMW, só boa parcela. eu tenho. E é bem isso aí, né? Então, quando a gente fala em relação à educação financeira, isso é um déficit muito grande da própria sociedade, né? É por isso que, cara, a gente tem... É só pegar o tanto de gente que tem nome sujo, com um monte de coisa. Cara, chega a ser triste, E né? com coisa banal, É, velho. mas, Caio, é um negócio que, assim, eu passei por isso. Eu acho que... Eu passei por isso, de ter o nome sujo. Todo de você mundo falar, em algum cara, momento já passou por isso, já. né? Eu não tive uma educação lá atrás que me proporcionasse falar, cara, peraí, uma parte do seu dinheiro você precisa investir, você precisa aplicar, você tem que ter um fundo de reserva. Nada. Cara, Nada. é o seguinte, o cara pensa assim, eu ganho 5 mil, o limite do meu cartão é 7, eu ganho 12. Eu ganho, é isso. Como que ganho você saiu 12. dessa fase? Eu fui sair adulto. Dani. E infelizmente eu demorei pra sair. Tá? Infelizmente eu demorei pra sair. Foi um processo de maturação também. Foi. A curva de aprendizado que você tinha que passar naquele momento, Foi. sofrer foi. aquela dor Mas pra... Foi. Mas também na sua Colocar história o pé muita no coisa chão, né? aconteceu ao mesmo tempo, né? Você tava saindo, você tava assim, a hora que você engrenou, por exemplo, eu conheci você quando você estava na franquia, né? Isso. Aí, a hora que você engrenou na franquia, as coisas estavam começando a dar certo, houve um episódio na sua vida, virou de ponta cabeça, e você teve que mudar correndo de cidade, começar do zero na outra cidade. Aí, de novo, você volta pra cá, começa do zero aqui de novo, aí você vai pra lá, volta de novo. Então, Exato. Nômade. a sua vida Total. foi, assim, um monte de eventos que foram trazendo complicações e você teve que começar do zero várias vezes, né? Exato, Tomás. É aí que você cria uma casca, né? A curva de aprendizado É, também, e né? essa casca aí, Caio, ela tá ligada sempre a uma prioridade na vida. Sim. Quando a gente fala em relação à maturidade, ela realmente leva muito tempo para acontecer. E nós temos duas formas. Ou a gente aprende por orientação, por educação, ou sofrendo na pele. Maduro. Eu vejo hoje muitos empresários que eu conheço, e vocês sabem, eu tive a oportunidade de ter um ciclo de relacionamento muito grande com muita gente no Brasil inteiro, e as pessoas elas têm vergonha de contar os seus tropeços. Sim. Mas eu acredito que, cara, contar o seu tropeço é uma forma tão inteligente de contribuir com quem está começando, Exato.
para que as pessoas não sigam o mesmo caminho, tenham a Exato. oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Uhum. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, cara, eu já tive dívida em banco, eu já tive nome sujo, eu já tive que começar do zero trocentas vezes, como o Tomás falou, né? Mas aí que tá a diferença. Quando você vive isso e você expõe isso, você fala, ó, eu tava lá, mas eu saí de lá e eu sei como sair e eu posso passar isso pra você. Exato. Então, essa experiência que é quase que intangível numa pessoa que nunca passou por essa situação, vai trazer esse conhecimento pra ela. E se ela falar, pô, o cara passou ali, ele soube sair, ele entendeu o caminho, eu vou seguir o mesmo caminho. Você corta um labirinto muito grande na vida. Corta. Só que ninguém tem essa consciência. Não. Esse é o mais difícil. Puxando o gancho aqui. A ideia do podcast é justamente a gente falar um pouco dessas vivências das pessoas, não somente da parte do sucesso, mas os perrengues que as pessoas passaram. Conta um episódio desse, então. Como que você saiu desse ciclo, quando você estava lá endividado, quais foram os passos para sair dali? Excelente pergunta, Dani. Lembra que eu falei que para que a gente continue, a gente tem que ter sempre um propósito, né? Muito bem amarrado. Eu até descobri que ia ser pai, eu era um molecão. Cara, o que eu ganhava, eu torrava. Essa é a verdade. Alavancava e torrava. Alavancava e torrava. E aí, num certo momento, descobri, vou ser pai. Eu falei, caramba, agora azedou. Né? Eu falei, agora, não bateu na bunda, bateu na nuca, né? Já tinha passado a bunda faz tempo. Fazia tempo, já. Aliás, você não tava mais nem sentindo a bunda já, de tanto que tava acostumado a ficar dentro da água. Essa é a verdade. E aí, cara, eu conto que eu sou um cara, assim, que muito abençoado. Eu sempre tive a oportunidade de ter grandes amigos, né? Acho que pelo fato de sempre atuar com a verdade, com muita transparência, e eu sempre tive oportunidade de ter muita ajuda. E quando eu descobri, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para comprar fralda pro meu filho, cara, e agora? A água bateu na bunda total. O quê? Total. A descoberta, ele já tava de 5 meses, foi tipo da noite pro dia, assim. E, puta, um cara que me ajudou muito, assim, o Thiago Concer, né? Sim, acompanho ele. A gente já era amigo de antigamente e tal, a gente treinava jiu-jitsu junto e tal. E aí eu lembro que eu liguei pra ele e falei, Thiago, preciso de ajuda, cara. Porque eu sabia que ele tava na área comercial, né? Uhum. E eu tava trabalhando numa fábrica onde eu ganhava R$1.000 por mês, não tinha comissão, nada, e lenha, tava nem aí, pra mim tava tudo bem, tocava na noite, o que ganhava, dava, né? Falei, cara, acabei de descobrir que eu vou ser pai e eu não tenho um tostão no bolso, cara, não tenho dinheiro pra comprar fralda. Se você souber de alguma empresa que esteja precisando de vendedor, eu não preciso do salário, eu preciso da comissão, eu faço meu salário. Ele falou, Tisha, aguenta a mão aí. Aí ligou para um amigo dele, que era gerente de uma rede de televisão, né? Tipo Shop Tour, essas TVs de varejo. E aí falou, cara, tem um cara pra te indicar, ia ter um processo seletivo na sexta-feira. Eu lembro que eu chamei ele, foi numa segunda-feira, ia ter o processo seletivo na sexta. Quando deu alguns minutos, o Alexandre ligou pra mim, que era o gerente dessa TV, que é meu amigo até hoje, olha só como é que são as coisas. E aí ele falou pra mim, ele falou, quem me indicou você foi o Concer, tal, vai ter uma entrevista aqui na sexta-feira, você pode vir? Falei, posso. Falei, beleza. Falei, bom, arrumei meu emprego. Não tinha nem ido na entrevista. Cheguei no dia seguinte, pedi a conta de onde eu tava. Sem ter ido. Mas como um por Deus que tá no bom céu, vendedor, cara. ia saber vender o peixe. Aí na hora. o dono da fábrica ainda falou pra mim, falou, mas Leandro, você nem foi pra entrevista, cara? Você não sabe se você vai passar? Eu falei, eu vou passar. Eu tenho certeza. Eu falei, e pra não te deixar na mão, eu tô pedindo a conta já porque eu vou cumprir meu aviso prévio. Ele falou, cara, beleza. Foi lá, me ajudou e tal. Aí fui pra entrevista. Engraçado, né, cara? Na época, eu não sabia nem me vestir, né? Então, tava lá todo empolgadão, falei, vou pegar minha melhor roupa. Catei uma camisa roxa, super legal, cara. Você imagina, cara, era o que eu tinha e tal, né? E coloquei uma calça, tal, um sapato. Falei, beleza, e fui. Fui o primeiro a chegar nessa entrevista. Fui o primeiro a chegar e sair de lá contratado.
junto comigo devia ter mais uns 10, 15, 12 vendedores ali mais ou menos, e que iam passar pelo processo seletivo. Eu fui o primeiro a ser entrevistado e saí de lá contratado. Comecei a trabalhar nessa rede de televisão. Depois, logo na sequência, veio a oportunidade de começar como vendedor junto com o Consul e com o Victor Vieira no IEV, que é o Instituto de Especialização em Vendas, né? A maior escola de vendas do Brasil hoje. E eu tive, assim, um presente de Deus de entrar lá. Essa é a grande verdade, cara. Porque o que eu ganhei de conhecimento não tem dinheiro nenhum que me pague na vida, cara. E depois que a gente aprende o grande valor que tem o conhecimento, esse é um divisor de águas, eu acho que na vida do empresário, na vida de qualquer vendedor, de qualquer ser humano, que é algo que a gente leva pra vida. Ninguém tira da gente. Você pode ir preso, você pode acontecer qualquer coisa contigo, o conhecimento você leva pra vida. Leva. E exato, e daí você sabe se adaptar em situações que passa ali, você fala, mas calma aí, eu já vi isso aqui, eu sei como sair, você tem a base, né? A base bem feita, você tem mesmo que seja um ramo totalmente novo, que você não tem noção, mas o caminho a ser perseguido, você tem uma ideia de qual é. Agora, a especificidade de cada setor, você vai descobrindo conforme você vai atuando nele, né? Mas você consegue se virar em qualquer situação, por causa que você tem o quê? O conhecimento, a experiência. E também o ponto-chave da venda em si, agora eu falo de processo, cara, independente do mercado que você esteja, mesmo se for B2B, B2C, uma venda indireta, sei lá, um ativo ou um passivo, você não vai conseguir vender bem se você não conhecer o produto. Exato. Ou o serviço. Exato, Então, isso é verdade. Ninguém vende o que não compra. Exato. Já começa por aí. Exato. Então, assim, cara, você quer pelo menos começar a vender alguma coisa, estude o que você quer vender primeiro e depois você vai fazer um teste com algumas pessoas mais próximas para você entender se está fazendo certo ou não, avaliar, metrificar e otimizar. É um processo contínuo, cara. Até hoje eu tenho certeza que você faz isso. Faço. Você estuda, entende, confia no processo e coloca em prática. Porque isso é de praxe, né? E acompanhando, né, essa parte que ele falou, tem, assim, eu vejo que existem dois tipos de venda. A venda consultiva e a venda que é aquela que é mais rápida de acontecer. Transacional. Vamos falar de uma venda consultiva, que é uma venda que tem um prazo de maturação maior, né? O que você entende ser um skill que a pessoa tem que ter? Porque assim, no fechamento de uma venda transacional, a pessoa está lá na frente a frente, viu? Vamos fechar, é a técnica de venda comprar. Exato. É fácil. E numa venda consultiva, como é que você faz esse encaminhamento para poder ir para um fechamento? Tomás, excelente pergunta, tá? O Caio comentou sobre uma coisa que e isso cabe para todo tipo de venda. Todo tipo de venda tem processo. E todo processo passa por etapas. As pessoas precisam entender que quando nós falamos de fechamento de venda, nós estamos falando sobre um ciclo que ele é completo. E que o fechamento, ele nada mais é do que a consequência do que você fez ou deixou de fazer dentro de todo esse processo. Né? O fechamento ou não o fechamento. Né? Êxito, né? Exato. E existem etapas que elas demoram um pouco mais para serem cumpridas e outras que não. É isso que vai diferenciar uma venda mais consultiva de uma venda transacional. Mas em todo tipo de venda existem todas as etapas. E aí a gente começa a falar até de uma qualificação de funil, né? Tipo assim, é a descoberta, é o desejo, é entender o processo realmente ali e criar esse ativo, né? Que é fazer a aquisição e fazer a finalização, que é o êxito. Exato. Então aí a gente passa e isso é universal, né? Isso é em qualquer mercado, em qualquer situação de comercialização, né? O Raul Candeloro é um dos maiores especialistas em vendas do mundo, né? Eu tenho aí como uma referência gigantesca, aprendi a tê-lo também estando dentro do IEV, né? Ele traz as 8 etapas da venda de uma forma muito prática, né? E muito clara para as pessoas conseguirem aplicar. Então, você tem ali preparação e planejamento, você tem prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, apresentação de produto ou proposta, negociação, fechamento e pós-venda, né? Então, essas 8 etapas,
elas cabem para todo tipo de venda. Umas acontecem de forma mais rápida, outras de forma mais demorada, né? Quando a gente pega, por exemplo, alguém que precisa vender no perfil consultivo, igual você perguntou, Tomás, eu preciso primeiro que entender o perfil comportamental dessa pessoa, que se ela for muito pragmática, ela não tem o nível de paciência para esperar ela ser concluída. Perfeito. Né? Então, hoje, quando a gente vai falar de perfil de venda, e a gente busca profissionais de venda também, que é uma dificuldade gigantesca hoje no mercado, você encontrar bons vendedores, né? Não é à toa que eu montei um negócio voltado especificamente para isso, né? Que é uma dificuldade do mercado. E a gente precisa entender que isso está atrelado ao perfil comportamental. Então, hoje, quando eu vou fazer algum trabalho dentro da minha empresa de recrutamento e seleção, que eu falo, cara, eu vou contratar um vendedor para uma empresa. Eu faço um alinhamento com o cliente para entender o perfil do ciclo de venda dele, para que eu possa buscar um candidato que ele tenha o perfil comportamental que se adeque àquele perfil de venda. Perfeito. Né? Se eu tenho uma venda que ela é muito consultiva, não adianta eu colocar um cara que é extremamente expressivo e comunicativo, que é um cara que não, né, que geralmente não tem a paciência necessária. Que é a velocidade. Ele só quer velocidade, quer o agora, não é nada organizado. Você fala, cara, peraí, esse cara não vai enquadrar com a minha empresa. Logo você tem uma frustração do empresário, você tem uma frustração da pessoa que está entrando para trabalhar, porque ela gera uma expectativa naquela empresa, seja de recebimento ou seja de plano de carreira, de crescimento. Isso não vai chegar. Então não é saudável para ninguém, né? Exato. Então, quando a gente entende esse ciclo de venda mais consultivo, eu tenho que primeiro entender esse comportamental. E aí, para algumas vendas que são consultivas, em determinados momentos, elas estão ligadas à parte técnicas também. Sim. Então, quais são as competências que eu tenho que ter técnicas dessas pessoas que eu estou contratando? Como que eu consigo ter ali o mínimo exigido? O que eu estou disposto a treinar dessas pessoas ou o que eu preciso que essa pessoa chegue com um nível de conhecimento para que ela tenha o mínimo para trabalhar na minha empresa? Mas Né? tem que ter um equilíbrio, né? Você Tem. identifica ali o que é aquilo, às vezes o perfil comportamental indica que a pessoa tem um perfil para venda consultiva, mas às vezes ele está num extremo, daí você tem que desenvolver um pouco a outra parte da balança ali para equilibrar. Sim. Essa parte deve ser muito difícil, né? É desafiador, Dani, porque assim, ó, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que ela não tem o comportamental específico para aquela Soft skill, né? Exatamente. Eu sou um cara que eu sempre vou evitar termos técnicos. Sempre. É verdade. Pra colocar uma linguagem mais popular possível, né? E isso, cara, isso é um aprendizado que eu tive estudando vendas, né? Eu falo assim, cara, eu vejo muitos profissionais hoje, por ter um nível de conhecimento técnico tão grande, você pega a pessoa, ela só fala linguagem técnica. E ele perde o tato social total, velho. Ele Total. não consegue mais falar linguagem popular, não consegue criar conexão, né? Total, Caio. A gente tem que entender que a venda, ela é o rapport. Exato. Termo conexão. técnico, que Que é nada mais criar é a conexão. a conexão, criar a conexão. Preciso gerar confiança, preciso gerar credibilidade, eu preciso estar em conexão com as pessoas a todo momento ou a maior parte do tempo possível para que eu consiga executar o meu processo de forma correta, né? Então, se a minha linguagem ela é muito técnica, eu estou me afastando. Eu estou me afastando do meu cliente. Não né? só afastando, mas criando uma barreira de entrada. Completamente. Tem um estudo que a gente fala em linguagem de influência, foi uma das formações que eu fiz, inclusive com o professor Alberto, fantástico, de BH. Ele fala justamente sobre isso, sobre a linguagem que você está utilizando. A linguagem que eu estou utilizando com o meu cliente hoje, ela atrai ou ela afasta? E isso as pessoas não percebem. E utilizar muitos termos técnicos em determinados momentos atrapalha. Se eu tô lidando com uma pessoa que ela é muito técnica, tem o nível de conhecimento que eu tenho, eu posso ficar até um pouco mais à vontade e trabalhar essa linguagem mais técnica. Logo, se eu estou lidando principalmente com pessoas que estão começando, o próprio nome já diz, tá começando, cara. Exato. O quanto que tá a minha linguagem para esse tipo de pessoa, o quanto que eu estou traduzindo numa forma popular para que essa pessoa veja valor naquilo que ela está me contratando para fazer. Ou, se ela não entender nada, ela vai ver só o preço. Exato. É por isso que tem um monte de gente que fala assim, meus clientes só querem saber de preço, quer desconto.
Exatamente, Vive pedindo cara. desconto. Porque é no pequeno detalhe, que é desde uma forma de comunicação até mesmo uma forma de se vestir ou uma parada mais complexa, que você vai engajar o processo todo e conquistar essa pessoa, né? Que nada mais Exato, é do cara. que fazer uma conquista, um jogo de sedução mesmo, né? Então você tem é. que entender a linguagem de todas as partes, entender como se portar naquela determinada situação. E depois de tudo isso, você fechou um ciclo, fez a venda, o êxito, muito bom, legal. Tá, não terminei. Nunca. O que você vai entregar de Pós-venda valor? é tão importante quanto a venda. E Mais exato. importante. Sabe até, algo né? que as pessoas elas esquecem? Vender a primeira vez é fácil, o duro é revender. LTV. É muito difícil. Exato. Se você e a gente vê muita gente assim, ó. As pessoas, primeiro, vocês que têm o conhecimento da parte financeira, vocês vão saber muito bem sobre isso. O CAC, custo de aquisição de cliente, né? As pessoas não... Primeiro que elas não fazem a conta de quanto que é o CAC real, Sim. né? Quanto que tá o meu custo de aquisição de cliente? Sei lá, tô fazendo umas propagandas aí, tô pagando X. É assim. E acha que é Tô fazendo isso. tráfego pago, tô gastando tanto, tá vindo Meu tanto. custo por lead é R$2. X. E ele acha que isso é o Só CAC que ele dele. não conta com folha de pagamento, Um monte contas de fixas coisa. e variáveis, Porque né? tem várias coisas que entram no cálculo do CAC. É. Então, todo o custo para aquisição daquele cliente, seja com o profissional da venda, com Exato. a comissão dele, o fixo dele, a propaganda que você está fazendo, que também A entra frota nessa que você conta. disponibiliza A ali. frota, a gasolina, tudo que exato, você cara. utiliza para poder viabilizar aquele cliente para a empresa, para trazer ele para Exato. lá, é o custo de aquisição do Exato. cliente. Aí o pessoal fala, não, investi em anúncio ali R$1.000, voltou Pessoal, 10 mil. deixa eu apontar. Se vocês não prestaram atenção, retoma no vídeo aí, anota Exato. que vocês acabaram de montar uma planilha financeira. Exato, exatamente. E aí o cara fala assim, porra, eu gastei R$1.000, que se eu preocupa. gastei R$1.000, eu trouxe 10 clientes, então ele custou R$100. E não é essa Não conta. é, porra. Não é. No final das contas, o cara gastou 20 mil. E olhe lá, E você sabe, aí é isso que eu sempre fico assim, frenético, pra não usar outra palavra, pra não ter que Extrapolar. cortar o vídeo. Tem que colocar o pi. Isso. É muito caro trazer um novo cliente, Sim. né? Mas as pessoas preferem trazer novos do que parar de perder os que já têm. É porque eles entendem o valor de forma errada. Completamente. É muito mais fácil pro cara falar assim, cara, eu quero te atingir, beleza, eu vendi pra você, mas agora eu quero vender pro Daniel. E assim, não quero saber mais se você vai comprar de mim ou não. Ele não tem essa noção de criar um LTV. É assim, LTV, É psicológico só pra isso. Você vai falar, atrapalhar o psicológico. é lifetime value. É o quanto tempo essa pessoa ela vai consumir de você Sim. e o quanto de receita ela vai gerar ao longo Sim. desse tempo. Mas é interessante isso que você está falando, porque, por exemplo, até em setores que geralmente é uma venda única, igual, por exemplo, o imobiliário. O cara comprou uma casa, dificilmente ele vai ter recursos, uma recorrência para ficar comprando comprei hoje uma casa, no que vem vou comprar outra. Só que Exato. se você trabalha esse cliente, que você vendeu a casa muito bem, a satisfação dele vai fazer ele indicar outros Indicações. clientes para A você. conversão é muito mais alta do que você ir atrás de Exato. cliente E do zero. seu custo de aquisição de clientes cai mais por causa baixo. que você deu um bom acompanhamento pós-venda para esse Exato. E cliente você quer que você teve. um detalhe muito importante nesse comentário que você fez, Tomás? Não só o seu custo de aquisição de cliente, mas o seu tempo de ciclo de venda. Exato. Perfeito. E é isso que Exato. as pessoas esquecem Você também. otimiza todo o processo. Total. Uma coisa é quanto tempo leva para comprar da sua empresa, do seu negócio, um produto, um serviço, um cliente que ele vem por indicação. Cara, é muito muito mais mais rápido. rápido. É mais muito Porque ele mais já vem rápido. pronto pela prova social, pelo gatilho mental que ele Exato. recebeu ali. Você Exato. quebra muita objeção, Exato. porque quando você pega um cliente do zero, você tem que vender sua Trabalhar confiança. Ele é um, ele Você é um, tem ele que- é um lead totalmente desqualificado. Quando ele vem por indicação, ele é o lead mais perfeito possível para ele se tornar. Só que ainda assim, quando Não, ele e vem, a você sua- tem que efetivar a A venda. taxa de conversão ela é altíssima, ela É, se torna mais alta, exato. né? Mas é aquela questão de visibilidade, credibilidade para depois você ter resultado. Então, Exato. você com um cliente novo, você tem que ficar batendo sempre ali na Indicação tecla. você pula várias etapas. Exato. Nossa. Porque, Você por já tem exemplo, credibilidade.
Você já tem credibilidade tem- construída, você já tem a visibilidade construída, Exato. você só vai automaticamente quase pro resultado. Exatamente E isso. assim, pessoal, mais uma vez voltando, isso aqui é muito importante. Os últimos 5 minutinhos a gente falou muita coisa legal aqui. E para você conseguir otimizar todos esses processos, foca no sucesso do cliente. O sucesso do cliente é o quanto satisfeito ele vai estar com o seu produto ou com o seu serviço. Diante de uma linha do tempo, que é quanto mais tempo ele ficar com você, mais resultado ele vai te trazer, mais venda ele vai te trazer orgânico, tá? Você não vai ter um custo a mais em cima disso. Então, até o Leandro consegue pautar melhor essa situação, Sim. mas eu acredito que a melhor forma de você otimizar todo esse processo, diminuir o CAC e aumentar o LTV, é trazer o sucesso do cliente para perto. Isso está completamente ligado à gestão de carteira, né, cara? Exato. Que são não é todo mundo que faz uma gestão de carteira de forma correta, né? As pessoas às vezes têm em mente de que cuidar do cliente é muito caro. Mas porque eles acreditam que eles devem cuidar de todo mundo da mesma forma. Isso está errado, Exato. né? Cara, isso Então- é super interessante. Eu adoro falar sobre isso, cara, porque é um ponto muito importante de que, o cara que ele é o seu melhor cliente, ele tem que ter a mesma atenção do que o cara que quase não compra e só te dá dor de cabeça? Não, o cara que é meu cliente A, né, a gente fala de curva ABC de cliente, né? Exato. Que é o cliente de curva A, é Famoso aquele cara que fala, o cliente sonho, se todo mundo fosse igual a esse aqui, eu tava no céu. E o cliente C é aquele cara que você fala, cara, ele tá perto do cliente D, que é E aquele ele cliente só que en- merece ser ele só- demitido, né? Só enche o saco, É. mas ele ainda compra, Ele ainda né? compra, mas dá dor de cabeça, Exato. né? Então, assim, eu tenho que ter ações diferentes de acordo com o meu perfil de cliente. Exato. Não tem jeito, meu perfil de consumidor, né? Diante disso, eu consigo entender o que eu posso fazer de ações para que o meu cliente B se torne um cliente A, o que eu posso fazer de ações para que meu cliente C ele se torne um cliente B, e assim sucessivamente. E o que eu posso fazer de ações para que eu demita meu cliente D. Exato. Porque é muito caro cuidar de quem não vale a pena. Perfeito. Isso é verdade. É muito Exato. caro, É caro né? demais. Aquela regra, eu não sou obrigado a vender para todo mundo. Não é, Não cara. é. Você é obrigado a vender para quem dá lucro. Quando você entende isso, o jogo muda. Muda Completamente. Você começa a completamente. ter Exato. controle sobre... Não é o cliente que tem controle sobre É. você. Você sabe exatamente... É porque ali você é como que- autoridade naquilo que você está fazendo e o seu produto é a prova disso. Exato. E daí Ou o você- serviço, né? E o interessante dessa lógica é que assim, se você atende todo mundo, você dança conforme a regra do cliente. É isso. Agora, Exato. quando você sabe o perfil de cliente que você quer atender, você já ganha tempo, porque você já sabe, Fica muito mais fluido. eu agradeço, você- não consigo te atender, tem quem faça isso. E você para de perder tempo e Fica investir muito mais dinheiro Cara, e é uma na coisa que está pessoa. acontecendo recorrentemente lá com a gente, né, É, Tomás? e gera credibilidade. Gera. E você quer o que é mais legal? Se o cliente for muito ruim, manda pro concorrente. Exato. Manda! Exato. O cara, isso é muito ruim, dá dor de cabeça, não paga direito. Fala, amigão, tem um cara, é perfeito pra você. Vamos Manda fazer pro uma parceria de concorrente. sucesso aqui, eu te dou um cliente e vai Cara, muito feliz. fala, amigão, aí você liga no concorrente, fala, amigão, tô pensando no seu bem, tô te mandando cliente. Aí o cara falou, valeu. Cara, uma vez eu tava numa loja, E ainda você o fala, cara me mandou ó, pra tô te outra mandando- loja, eu acho. E aí que isso depois, só pra aconteceu. finalizar com chave de ouro, você pega e fala assim, ó, te mandei o cliente, depois você paga o jantar, hein? Tô aguardando o presente, né? Exato. Eu achei que o cara tava me ajudando. Reflexão. Ô, Tisha, e qual que é a maior dificuldade? Assim, eu sei que é uma pergunta muito genérica, né? Não me xingue, por favor, não me manda pro concorrente. Mas qual é a maior dificuldade na venda? É criação de... É você criar o rapport? É você ter um processo? Qual é a maior dificuldade que você encontra nos treinamentos que você dá hoje? Olha, uma grande parte das empresas que eu presto consultoria ou que eu dou treinamento, né? Além do braço de recrutamento e seleção, eu sou franqueado do IEV hoje também, né? Então tem uma franquia, a da Cidade da Americana, ela é minha. E eles não têm processos de vendas desenhados. Não tem. Flexível de acordo com a demanda. É tipo assim, eu tenho uma equipe comercial, eu sei o que a gente faz, mas eu não tenho isso estabelecido num papel, num processo. Métrica. Isso dificulta muita coisa. Primeiro, a implantação dos indicadores, porque ele não sabe onde ele está perdendo cliente em cada etapa do funil. Exato. Né? Então, fica sempre naquele ponto assim, se eu atendo 100 clientes, eu consigo falar com 60, negocio com 30, fecho 10.
taxa de conversão de 10%. Se ele fala, eu preciso aumentar para 20% minha taxa de conversão, ou seja, se eu estou vendendo para 10 clientes, eu preciso começar a vender para 20, o que ele faz? Ele arrebenta de fazer propaganda para colocar 200 clientes. O intuitivo é ele mudar Mas ele não melhora no processo É. inteiro. Então, o que a gente tem em mente? As pessoas, elas só têm duas formas de ganhar mais dinheiro na vida. Ou ela trabalha dobrado, ou ela é mais eficiente naquilo que ela já faz. Então, o trabalhar com eficiência, isso implica em você entender quais são os seus indicadores. Para que você possa saber em qual etapa do processo de vendas você está perdendo clientes. Cara, e você está sintetizando muito, eu acho que os últimos 10 minutos da conversa. Que a gente começou a falar de criar rapport, começou a falar do CAC, começou a falar, cara, vai juntando tudo. Não, Sim. não é aumentar a exposição ali e trazendo esse cliente. Olha o processo, vê o que é o que, vê quem é o seu cliente-alvo, vê onde que você está perdendo ali o funil. Exato. Porque, olha só, eu vou explanar algumas coisas que nós precisamos fazer dentro de um processo de vendas, que se quem está assistindo agora a gente, né, tiver a oportunidade de anotar, de colocar em prática ou procurar saber como montar um processo só com essas coisas, já vai melhorar muita coisa dentro do que se faz no dia a dia. E baseado principalmente naquilo que o próprio Raul Candeloro fala, das 8 etapas da venda. Então, se o vendedor ele tem um bom planejamento, ou seja, ele sabe o que ele precisa fazer no dia a dia dele, ele passa a maior parte do tempo produtivo ao invés de ocupado, elimina os ladrões de tempo, foca no que tem que ser feito, ele já ganha em produtividade. Sim. Em prospecção, se ele prospecta quem é perfil de cliente ideal, ou seja, aquele que é o cliente que ele tem a possibilidade de fato de vender, aquele cliente que dá lucro, né? Uhum. E para saber isso também não é difícil. É ele colocar o olhar um pouquinho para a carteira de clientes e procurar estudar o grupo de clientes que ele tem na curva A. Uhum. Quais são os pontos que esses clientes eles possuem em comum, né? Em cima disso, a gente vai para a próxima etapa, que é da etapa de abordagem, né? Na etapa de abordagem, eu tenho que entender o quanto eu estou gerando de conexão com o meu cliente, o quanto que eu tenho de credibilidade, o quanto que eu estou transmitindo, né, fazendo esse rapport para que eu possa conquistar a confiança do meu cliente. Porque se ele se sentir confortável, na próxima etapa, que é de levantamento de necessidades, ele está muito mais disposto a se abrir. Perfeito. Ele estando disposto a se abrir, o que acontece? E você tendo as perguntas estratégicas de forma correta, isso é muito importante. Pergunta aberta sempre. Algumas pessoas têm em mente de que um bom vendedor é aquele que fala muito. Não é muito. Aquele que faz perguntas inteligentes. Exato, perguntas que trazem o cara pro seu lado. Eu vi um, acho que foi o Joel J, cara, foda. Ele falando, no jogo da venda, quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. Ganha, exato. É esse o jogo. Exato. E até para poder concluir esse funil, né? Se eu tenho essas perguntas inteligentes, vai ficar claro qual que é a real necessidade do meu cliente. Se eu sei a real necessidade do meu cliente, fica muito mais fácil de eu entregar uma solução que se adeque àquilo que ele realmente está precisando. E, gente, não adianta empurrar coisa no cliente, que isso dá problema. Eu tenho que atender as necessidades desse cliente, né? Porque você gera até um retrabalho, né? Absurdo. Ou você volta para a ponta do funil lá. Você lembra do que a gente estava falando sobre cuidar do cliente? Exato. A experiência dele acaba sendo negativa. Exato. A sua avaliação mediante esse cliente começa a ser completamente negativa. E você volta para a ponta do funil, porque você vai perder esse cliente, daí você vai Às ter que vezes ele nem fazer só volta. trazer Não. várias pessoas novas, perdendo cliente, trazendo pessoas Exato. O novas. cara só vai voltar se ele gostar muito. Não, do que ele quer. não volta. Ele Esse não cliente volta. Ele sai, volta você quando tem que ele, adquirir se ele outros se ele clientes, precisa muito e ele não tem outra opção. Outra opção. porque Aí ele ele vai volta pela procurar- necessidade. Exato. Ele vai procurar outra opção. né? E aí, por exemplo, assim, nós estamos ali na etapa de levantamento de necessidades. Aí a gente passa para a apresentação de proposta. Apresentei algo para ele que vai ao encontro do que ele está precisando. As outras próximas etapas, elas se tornam consequência daquilo que você fez lá atrás. Então, por exemplo, a negociação e o fechamento, ela é uma consequência. Ou né? seja, esse trabalho inicial tem um peso muito importante para você ter o fechamento. Surreal. Tem um peso muito, muito importante. E algo que é, assim, indispensável. Se planejar para cumprir com excelência todas essas etapas faz parte de um bom planejamento. E só que assim, uma coisa que eu acho interessante é que para uma empresa
que tem uma equipe comercial, o líder tem que ajudar o vendedor a fazer esse planejamento, porque o vendedor muitas vezes ele está focado só, vou fazer isso, eu quero só atender, falar com tantos clientes hoje e Então, aí entra o processo, aí entra exatamente aquele negócio do curto prazismo. Exato, só que daí o papel do gestor, da equipe... Respirar, olhar... respirar, olhar e falar, ó, hoje a gente vai atender tal público. Eu quero que vocês, por exemplo, eu tenho uma empresa de crédito, eu trabalho muito com call center e vendas de crédito consignado. Só que dentro de consignado tem uma amplitude muito grande. Gigantesca. Gigantesca. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, meio período do dia você vai ficar focado em FGTS, por exemplo. Outro período do dia você vai ficar focado nessa linha aqui que é cartão. Nesse outro período do dia você determina quantas horas cada pessoa vai ficar tal, porque você já sabe mais ou menos o retorno que a pessoa vai ter ficando tanto período em cada produto e daí você já consegue fazer uma projeção de resultado que você quer ter dentro do mês. Então, isso é o processo. papel do gestor é fundamental também nisso. tem um contraponto que é o vendedor, na maioria das vezes, não aqueles que se sobressaem, aqueles que são fora da curva, mas a maioria deles trabalham muito com senso de urgência. Cara, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso. E isso também tá ligado a perfil comportamental, Exato. Caio. Se eu Exato. pego uma pessoa que ela tem uma influência muito grande, um perfil de influência muito grande, ele tem um senso de urgência maior já por natureza. Exato. Se eu pego uma pessoa que ela é mais analítica, ela já trabalha muito mais com viés de segurança. Então, ela odeia retrabalho. Ela prefere falar assim, cara, vou me planejar para fazer direito para não ter que fazer de novo. Né? Então são pontos que interferem muito no resultado final. O Tomás comentou um negócio que é muito, muito, muito assim importante, Tomás, que é o quê? O gestor, ele tem que preparar o time dele. Mas as pessoas têm que entender que todas elas possuem limitações. E que não é que você é gestor, que você vai ser o melhor professor da sua equipe de vendas. Exato. Então, assim, o gestor, se ele quiser atuar na parte estratégica, ele tem que entender também dele, quais são os pontos fortes dele e quais são os pontos fracos. E que muitas vezes ele vai ter um resultado absurdamente maior se ele trouxer um profissional de fora. Alguém que é capacitado, alguém que é preparado para dar treinamento. Né? Claro que eu sempre vou defender a bandeira da empresa que eu represento, mas, gente, tem inúmeros profissionais excelentes no mercado. Se a gente pega hoje a acessibilidade ao conteúdo, ela é gigantesca. Sim. Hoje o que a gente tem na internet, eu costumo falar que assim, foi trágico a pandemia. Eu perdi pessoas que eu amava, assim, que isso é um dano irreparável. Mas pro business evoluiu cerca de 10 anos na era digital. A gente falou disso Isso é verdade. passada, né? A gente tem acesso à informação de forma muito rápida. Antigamente você virava para um cliente e falava assim, cara, vamos fazer uma reunião por uma plataforma online. Ele falava, Imagina. Que isso? Ah, não, eu gosto do olho no olho. Eu falava, tá, mas vai estar no olho no olho. Não, mas eu gosto do calor humano. Eu falava, cara, eu não quero te namorar, eu quero só fazer uma reunião, né? Eu quero apresentar um negocinho aqui que eu vi, uma oportunidade. E as pessoas não topavam isso. E hoje se tornou, cara, uma ferramenta indispensável. Porque, por exemplo, eu faço muita... Tem uma outra empresa que é da parte imobiliária. Tem clientes que eu estou atendendo em São Carlos, Araraquara. É inviável você se locomover automaticamente para ir para lá, para fazer reunião. Lembra então, do CAC? Mas ainda assim, exato. Ainda assim, é uma venda muito consultiva de assessoria. Sim. E aí... em determinados momentos fazem sentido, mas Então, não as reuniões iniciais. Os clientes estão preferindo isso. Esse Não, é só que interessante. esse público-alvo aí, que são proprietários de terras, terrenos, glebas e tudo mais... Eles não têm tanto essa pegada mais moderna, né? Eles têm mais o viés ali, o mais antigo, tradicional. Então, eles necessitam disso e óbvio que a gente volta naquele tema de, o que eu vou entregar pro cara? Como que eu vou tratar ele para gerar esse valor? Então, esse modo consultivo, às vezes vale mais a pena você investir um pouquinho mais, subir um pouquinho o CAC, mas ele te retornar depois uma Mas LTV tudo gigante, isso velho. é ROI. Né? Qual que é o retorno obtido por esse investimento? Exato. Esse perfil de cliente, de acordo com aquilo que vai entrar para minha empresa, vale a pena eu pegar o carro e fazer uma visita presencial? Ou eu pegar um avião e ir até na cidade, no outro estado? Então, ou fora do país. Exato. E tem negócios que tem que ser fechados assim. Isso faz parte da particularidade de cada negócio. E né? aí o Tomás, com um perfil
extremamente analítico, calculista, é ele quem coloca tudo na Não, ele ponta do lápis tem e avalia. planilha pra saber, será Cara, que esse quantos copo por de cento água de água tem agora nessa água? vai valer a pena? Eu preciso, será, de 7 garrafas de água? Cara, essa água é pura mesmo? Quantos por cento tem É. de água nessa água aí? Exato. Gente, acho que a gente tá chegando no final do episódio, já passou bastante tempo, na verdade. E... Chamaram um vendedor. E o Foi assunto uma tá- aula, viu? De verdade. E o assim, assunto tá longe de ser esgotado, né? Tá Nossa, a longe gente de nem ser entrou soltado, na tá sendo parte uma aula. digital ainda. Dá que pra fazer esse tem outra outro rodada viés, dessa com o exato. Tisha fácil. Ô Tisha, uma mensagem final que você gostaria de passar para as pessoas que estão iniciando no setor de vendas, ou quem já está no setor de vendas mesmo, mas precisa acelerar um pouco a curva de aprendizado. Deixa uma mensagem para... Acho que isso daí ajuda todo mundo, né? Deixa uma mensagem final. Cara, eu gosto de atrelar isso a uma passagem de vida que eu tive, né? Porque o empreendedor, ele vive momentos de altos e baixos constantemente, principalmente no começo. E o empreendedorismo, ele não vem com manual de instrução. Não. Não mesmo. Uma coisa é o empreendedor vir com recurso, outra coisa é ele ser um brasileiro que a grande maioria não vem. Exato. Essa é a grande verdade. Sim. Né? E nesses altos e baixos, muitas vezes vai dar vontade de você desistir. Vai dar vontade de você voltar para trás, de voltar a ser um CLT, o que não tem nada de errado também. É uma escolha. Né? Mas ou você vive o seu sonho, ou você vive o sonho dos outros. Exato. Essa é a grande verdade. E complementando um pouquinho, você puxou esse gancho aí de empreendedor e tal. Eu li uma matéria essa semana mesmo. Na verdade, eu ouvi, né? Eu tava ouvindo o rádio. Aí saiu uma matéria que 2022, o primeiro trimestre, foi o período que mais perdeu pessoas empregadas com vínculo CLT. Que as pessoas tiveram a demissão de livre e espontânea vontade. Pediram a conta da empresa. Sim. Foram mais de 3 milhões de pessoas. Em contrapartida, quantas dessas 3 milhões de pessoas abriram CNPJ para Aumentou tentar? em quase 3 vezes mais o número de novos Entendeu? CNPJs. Entendeu? E hoje a gente vê, complementando o que você disse, o brasileiro, o cara ali que é o correria desde cedo ali, tentando buscar um caminho para o sonho, uma ferramenta que vai aproximar ele do sonho dele. Então, assim, eu acredito muito que o empreendedorismo, ele vai se perdurar, ele vai melhorar muito ainda. O empreendedor, ele vai conseguir, a longo prazo, estabelecer caminhos mais sólidos para que a gente não tenha essa dificuldade que a gente tem hoje. Então, eu vejo muito isso lá na frente. Hoje a gente fala que o mercado é muito volátil, porque a vida útil de uma empresa hoje mínimo é 5 anos. Mas já mudou muito. Quem é empreendedor digital, cara, em 5 meses você escala e faz milhão. Faz. Faz milhão, Faz. velho. Então, assim, corre atrás, velho. Estuda. Entende o processo. E sem pestanejar, pratique. Coloque em prática aquilo que você está aprendendo. É igual o Caio Carneiro fala, né? Exato. Não adianta eu ter só o conteúdo na cabeça, senão eu tenho só uma obesidade mental, né? Exato. Eu tenho que trazer isso para a prática, né? E o novo empreendedor, ele tem que estar sempre com o copo meio vazio. Sim. Não é esse negócio, eu acho que eu já sei sobre isso. Não, Eu já sei, não. eu já Se acomodou. Assume que Se você acomodei. não sabe os assuntos e O vai maior, atrás. erro, o maior erro é achar que sabe tudo. Assume O que não dia sabe. que eu entendi que eu posso ter uma aula de vida e de negócio com cada pessoa que eu conheço, rapaz... Independentemente da ocupação dela. Exatamente. E do nível Exatamente. social ali que ela tá. Exatamente. A humildade faz parte do empresário de sucesso. Exatamente. E o network vai te levar para o próximo nível. Conecte-se com pessoas que já trilharam um caminho e alcançaram fundamental. o que você quer alcançar. Gente, fechou. Obrigado por assistir mais um episódio do Resenha. Tisha, foi um prazer, foi uma aula. E espero ter você de novo aqui na mesa com a gente. De coração, obrigado. E vamos embora. Siga a gente nas redes sociais. Eu acho que tem bastante conteúdo bacana. Isso, tanto do que a gente isso. já gravou, A gente- mas os quais vão vir aí pra frente. E eu gostaria de agradecer também nossos colaboradores, né? É. Na conta, Soluções Nossos em parceiros. Créditos, nossos parceiros, Pague Fácil e a Áurea.
E a Invest Masters, que também são nossos colaboradores, aí, nossos patrocinadores, estão junto com a gente. E é isso aí, pessoal. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, dessa resenha aqui, foi sensacional. Muito obrigado, Tisha. Dá um likezinho aí, ajuda a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente conseguir entregar esse tipo de conteúdo ainda mais para vocês e a gente crescer também, né? Porque é muito importante que a gente consiga entregar esse tipo de conteúdo, porque é isso que vai fazer diferença na vida das pessoas. E é esse o nosso propósito aqui dessa mesa. A gente está aqui de 15 em 15 dias, a gente está fazendo um planejamento de novo para mudar esse formato, conseguir fazer mais vezes. E dentro desse planejamento a gente quer entregar o máximo de conteúdo de valor para você. Então assim, da mesma forma que a gente pode te ajudar, não custa nada também dar um likezinho aí, né? Exatamente. Obrigado, Fechou, pessoal. galera. Até semana que vem. Até a próxima.